Tá, estamos começando a nossa live, a última live do Chorus Line. Tô só colocando aqui os comentários. David, bom, Nádia, só colocando aqui o comentário de quem é a entrevista. Ricardo Bandeira. A Chorus Line. E chama o Ricardo. Vamos chamá-lo. Bom dia. Deixa eu ver. Ricardo daqui a pouco entra. Para o pessoal que está entrando, Rosane, Rosa Turismo, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente termina a nossa série de lives sobre a montagem nacional A Chorus Line, né, que foi em 1983, que aconteceu tanto em São Paulo, depois no ano seguinte no Rio de Janeiro, né? Para o pessoal que ainda não sabe, tem uma matéria escrita, né, sobre a produção do musical lá nos Estados Unidos e também sobre a montagem aqui no Brasil, com o nome do elenco, com uma série de fotos, né, do espetáculo e também com alguns vídeos, né, de registros do espetáculo. Estou só esperando o Ricardo entrar, nosso convidado. Para o pessoal que não viu ou está vendo gravado, tem outras lives, né, que eu fiz desde segunda, com o Eduardo Martini, com Gil Costa, com Rita Malu, com Nádia Nardini, Ricardo acabou de entrar, com Márcio Albuquerque, com... Eu vi, Rosane, ele estava no lugar errado. Com Márcio Albuquerque. Deixa eu já chamá-lo. Quem mais? Ontem eu conversei com Maria Lúcia Prioli, com Maísa Tempesta, e hoje termina com o Ricardo Bandeira. Pronto. Direto da França. Bonjour, mon ami. Ça va? Bonjour, ça va? Ouais, ça boum, grande journée de soleil. Je comprends un petit peu, mais Bon, je ne parle pas bien. c'est déjà meilleur que beaucoup de monde. Good. Pessoal, estamos aqui com a entrevista com o Ricardo Bandeira, ator também da montagem nacional de A Chorus Line, e com isso a gente encerra essa série de lives que espero que tenha servido para que o pessoal possa ter conhecido um pouco, né, da história do nosso teatro musical e dessa montagem que foi tão importante, enquanto o Ricardo está se arrumando, foi tão importante para o teatro musical brasileiro e também para o teatro musical mundial, né? Já que essa montagem quebrou uma série de recordes, então ficou 15 anos em cartaz, teve remontagem, foi montado em vários países. Ricardo, como você está? Tá tudo bem, hein? Tudo bem, agora que eu consegui botar o cabo, ligar o negócio que caiu e tudo, enfim, deu tudo, eu arrumei tudo, caiu tudo, agora está tudo bem. Eu acho que alguém da sua família entrou, Valen Bandeira. Minha filha, que teve a mão, operou a mão agora, minha filha, a alegria da minha existência. Coisa mais importante que eu fiz na minha vida inteira. Bom, Nossa, vamos lá. ele quase deixou o pai preocupado quando soube que tinha feito cirurgia, né? Agora quase na entrevista. Agora, 2 minutos atrás, quase morri aqui. Bom, Não vamos que pode vamos, fazer ela isso está com o bem. coração do pai. Ela está bem. Que bom. Ricardo, Vamos lá. vamos relembrar um pouco sobre, né, Kátia B, também oficial. Amo, todo mundo amo Kátia, nojento. Mas, ó, antes de a gente começar, eu queria Claro. agradecer, eu queria falar uma coisa. Eu queria agradecer e aplaudir esse trabalho que você e a sua equipe estão fazendo de recuperação desse garimpo da memória, né, do nosso teatro, num momento em que há uma vontade política de
a aniquilação da nossa cultura e de destroçamento total da nossa história. A gente sabe que a cultura é o que transforma um Sim. povo numa nação, né? E lembrando o Alfred Berry, que escreveu o Peter Pan original, que sabe por que o Peter Pan não cresce nunca? Porque ele não Ah, tem memória. Quando você não tem memória, você é obrigado a reviver a primeira instância para sempre. Então, o trabalho de vocês é fantástico. Muito obrigado. É uma honra poder estar fazendo parte. E eu queria dizer que é patriótico, além de tudo. E eu me fico muito orgulhoso e muito contente de poder estar fazendo parte. Pronto, acabei. ah. Eu agradeço, né? Só queria deixar registrado, isso daqui é trabalho só de uma pessoa, eu sozinho, eu não tenho Então, equipe, vocês só aqui. a equipe sou eu tenho que correr atrás de toda a pesquisa, mas é aquela coisa. Assim como vocês, né, quando a gente faz por amor aquilo que a gente sente, né, o amor que eu tenho pelo teatro, o amor que eu tenho pela arte, o trabalho de 10 pessoas, de 100 pessoas, não é cansativo, a gente faz com prazer. Maravilhoso, está de parabéns, realmente. Trabalho de formiguinha aí que vai ajudar a gente, é patriótico, muito bonito, interessantíssimo para o Chorus Line, para todos os outros espetáculos. Ninguém está fazendo isso, não tem mais museu de imagem de som, não tem mais nada. Então, em vez de a gente reclamar e ficar infeliz e Tem que desorientado, fazer. conseguir fazer alguma coisa que seja altamente aplaudível. Eu estou aqui aplaudindo. Pronto. Obrigado. Vamos lembrar, Vamos. você, antes de vir para o Brasil para fazer a audição, você estava em Nova York. Lá você chegou a assistir a montagem deles do Chorus Line e se você já puder emendar com como você ficou sabendo da audição aqui no Brasil. Eu não conhecia. Eu conheci um LP que eu tinha ouvido umas músicas no Brasil anos antes. Eu estava em Nova York, mesma época que a Marta estava, e uma amiga, uma cliente do meu pai, que tinha me visto dançar antes, me mandou um dia, me ligou e disse: Olha, eu tomei a liberdade de te inscrever, porque vai ter o Chorus Line, pedi uma foto para sua mãe, um currículo, escrevi, você foi confirmado. Então, você não quer o Brasil fazer o teste? Era Natal, época do Natal, foi antes do Natal, Réveillon. Então, eu falei, bom, estava em Nova York, peguei uma cueca, uma escova de dente e fui embora para o Brasil, né? Fui no mesmo Aham. avião que a Márcia, inclusive, fomos no mesmo avião. E aí cheguei no Brasil para fazer. Eu já estava inscrito, então não passei muito esse processo, eu caí meio de paraquedas. E a gente fez o teste, e em São Paulo foram vários dias de teste, né? E no Uhum. final, quando acabou, eles falaram: olha, você daqui a nesses próximos dias e próximas semanas, a gente vai contactar para dizer quem são as pessoas. Aí eu cheguei para o Roy Smith e falei para ele: olha, querido, eu não posso, eu moro na Nova York, eu tenho que voltar. Depois que acabou o Réveillon, eu vou embora. Eu preciso saber se a gente vai ficar. Ele falou assim: não, você tem 4 pessoas que já estão aprovadas. Nádia Nardini, Thales Ponchacon, você e Márcia Buquerque. Eu falei, pô, mas por que não dizem então? Ele falou, porque não, eles têm todo o procedimento dele, mas a última palavra quem dou sou eu. E você então não volte e fica. Eu nem voltei para buscar minhas roupas, nem nada. Eu morava com Anselmo Felepa, depois casou com o Jorge Michael, lembra aquele cara que morreu? Sim, sim. Eu liguei e falei, Anselmo, pô, cara, não vou poder voltar. Dá minhas Passei. roupas para o Exército da Salvação. Aí não voltei mais. Aí fiquei, fiz o teste, já fiquei direto e a gente começou a ensaiar aquela loucurada, meses de ensaio, 8 horas por dia e pronto. Foi assim. Deixa eu só fazer uma parte. Ricardo falou de Roy Smith. Roy Smith foi o diretor e coreógrafo que veio dos Estados Unidos para fazer a montagem aqui, né? Então foi ele que deu essa resposta. E o teste foi na escola de dança do Teatro Municipal, né? Que recebeu mais de 1.000 candidatos para fazer esse processo de audição. E era o Roy Smith e o Albin Konopka que cuidava da música, eram os dois que vieram. E a gente chegou lá naquele lugar, no teatro, e era muita gente, né? Mas as salas muito grandes, mas tudo bem organizadito, porque eles têm esse know-how, eles sabem fazer. O cara faz isso há milênios, entendeu? Então, eles procuravam é, pessoas, tipos físicos,
pessoas com técnica, não dava para não ter técnica de dança dentro de um certo nível técnico, pessoas Aham. com características específicas, tessituras de vozes correspondentes à necessidade dos personagens. Então, meses depois, quando a gente fez teste no Rio, eu precisava de uma soprano até 1,60 m. Tinha que ser baixinha, tinha que ser soprano. Apareceu uma maravilhosa, tinha 1,75 m, não cabia. Então não era culpa Uhum. dela, nem minha, nem de ninguém. Eram necessidades específicas. Então ele já foi, eu acho, quando ele viu Márcia, que tem uma star, não é a bailarina mais técnica do mundo, mas tem uma star quality no movimento dela. Ela tem uma especificidade incrível que bate no olho na hora que você vê ela dançar, em qualquer lugar, em qualquer coisa. Então ela era o personagem, né? O Thales Aham. estava dentro do escopo dele, maravilhoso, aquele homem bonito, aquele vozeirão. A Nádia, perfeita para o personagem. Eu tinha acho que era dos bailarinos que tinha, estava no auge da minha forma física, né? Tinha estado no Beijar antes, não sei o quê, eu tinha um nível técnico bom de dança para esse tipo de dança, não para todos os tipos de dança, Sim, para esse tipo de dança, e me encaixei bem, porque eles precisavam, tinha um personagem que tinha um texto muito comprido. qual que era? E um texto, um blá 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 blá, blá que Não, ele não, não, falava, sim, mas qual personagem que era? O Bob, que era o amigo da Cláudia Raia, amigo da Sheila. Uhum. E ele me falou: eu preciso de alguém que tenha um conhecimento de teatro. Eu sou oriundo do teatro, eu comecei no teatro antes da dança, né? Então, eu que ficaria normalmente, faria o Mike, que era o personagem que sapateava, porque eu era o único também que Sim. sapateava de estudo, né? De formação de sapateado. Acabei ficando com esse personagem. Ele pegou o texto e falou para mim: mas é engraçado esse texto. Eu li e falei assim: não tem graça nenhuma. É péssimo, o texto é muito ruim. Aí eles mandaram para o Milor arrumou todo, Milor é um gênio, né? E Amor botou Fernandes, para o pessoal que não sabe de quem que o Ricardo está falando, né? Um dos Milor nossos gênios Fernandes, um da gênio. escrita. Eu falo como se fosse né, todo mundo Sim, amigo ali. Milor, eu tenho Milor, que colocar, imagina. que nem Bejar que você falou, Maurice Bejar, né? Que é um dos magos da nossa coreografia de dança mundial. Ele passou pelo Brasil em 79, eu acho. Quando ele passou, eu fui com ele para a Bélgica assim que eu saí do Brasil. Em fato, mas... Tá. Então foi isso. Meu teste foi assim. Então, até é interessante falar para quem vai assistir essa conversa, né? Quem está assistindo agora e quem vai assistir posteriormente, que muitas vezes você faz um teste, você faz uma audição, você não passa, não é pela falta de qualidade, às vezes não tem um papel específico para as suas características, né? Às vezes você está procurando, a gente tinha problemas, assim, a gente precisava de uma soprano pequena, porque ela ficava na ponta da linha, então ela só podia ter certa uma estatura, e ela tinha que segurar um fá de peito, uma nota alta durante um longo tempo, então é difícil, né? Você não encontra o tempo todo, então era uma luta. Se aparecessem pessoas incrivelmente maravilhosas, a gente não podia pegar, porque não era o que a gente estava precisando. E isso causou. Tive que tomar cuidado para não causar problema com meus amigos, que eu tinha muitos amigos que eram muito talentosos, que vinham fazer o teste, eu tentava dizer, olha, Não é é? uma coisa muito específica, não dá para a gente inventar, eu não tenho margem de negociação. O espetáculo Carlos Line é muito duro, um espetáculo muito. O Preciso. americano. O americano pega uma ideia, ele trabalha, ela trabalha, 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 até chegar no ponto que eles consideram o ponto máximo. Ali eles cristalizam e Uhum. você dá aquela prestação. Eles têm aquele espetáculo ideal. Você dá aquela prestação, o seu desafio é dar aquela prestação como se ela fosse a primeira vez que você estivesse fazendo aquilo, porque o público é a primeira vez deles. Mas tem que ser daquele jeito. Em função disso, eles fazem, por exemplo, a luz. Então, tinha uma hora que a pessoa estava falando muito, gesticulando o braço, ele falava, não pode gesticular. Aí não sabia por quê, porque a luz depois vinha em pino, quando a pessoa fazia assim, o braço cortava. Então, o gesto tinha que ficar aqui, ó. E as pessoas ficavam danadas da vida, porque estavam tolhendo minha compreensão artística, e não é, é porque é assim. Então, para a gente, muito difícil entender isso, né? Eu acho que Sim. isso, desculpa que estou me alongando, Não? foi a grande coisa que o espetáculo trouxe para o teatro brasileiro. Foi uma inovação, sim. Foi a primeira vez que você, quando ia
começar a ensaiar, recebia uma ficha com todas as suas posições ao longo do espetáculo. Você podia subir no palco, começar a andar e saber exatamente o que você ia fazer. Porque não tinha como, com 9 sessões por semana, um espetáculo fisicamente muito que demandava muita força física. Além de cima, ensaiar com outras pessoas que viessem depois. Então a pessoa entrava e tinha que transitar e ter um certo domínio antes de ter um ensaio com todo mundo, entendeu? Então, Aham. esse know-how, essa coisa dos americanos, nunca tinha sido feito no Brasil. Nunca. E muitas pessoas se rebelaram e sentiam muita dificuldade. Eu acho que eu, Márcia, que vínhamos já de uma prática onde isso é corrente em outros lugares do mundo, não fomos pegos de surpresa. Então, Uhum. quando assim, ele chegava e falava assim, você tem que dizer assim, excuse me. A menina falava, desculpa. Aí ele falava, não, excuse me. Ela falava, desculpa. Ele, não, não é assim. Aí a Nádia virou e falou assim, desculpa. Aí ele falou, isso. Então, você entende? Ele, para segurar na cabeça dele que Sim. a coisa estava certa, você vem até com a entonação. Só que a entonação de uma língua para outra não é. Então, isso você tem que negociar. É Aham. negociar. Mas a forma do espetáculo, ela é inegociável. Até porque tem coreografias com... Se um erra, o passo pisa no pé do outro, aquela hora que faz o círculo correndo o triângulo, pode quebrar o No pé de todo final. mundo. Nunca aconteceu, fez 486 espetáculos, acho. Nunca aconteceu de ninguém errar esse pedaço, porque é muita responsabilidade, é muito duro, não tem variante, não tem negociação, você tem que fazer aquilo e você tem que entrar naquela forma, e não pegar aquela forma e adaptar a você. Com certeza. Que nós brasileiros, a gente tem assim um outro caminho, né? Você Aham. vai na compreensão e aí você exterioriza a sua forma. Lá não, tem uma forma, você entra, você assimila aquela forma, aí você pode trazer o seu espírito para completar aquilo. Mas o espetáculo não está pedindo para Não você pode, inventar nem para criar nada. O espetáculo é aquilo que ele é. Ele já foi porque procurado, já foi buscado, já foi e, estudado, tudo. né, até a Nádia está concordando, mas é aquela coisa. Teve uma criação, teve uma equipe que criou. Então, se a equipe criou, Teve. se foi definido desse jeito, né? E acho que foi a Maria Lúcia que. Foi Maria Lúcia ou Márcia? Márcia, você está aí, você me confirma. Que durante essa cena que vocês estão rodando, foi acho que no ensaio e ela machucou também, torceu o pé. Acho que foi Maria Lúcia que contou ontem. Maria Lúcia, entendeu? Então, você tem uma responsabilidade quando você entra num espetáculo desse que não é para amador, é uma coisa para profissional. Então, você ensaia 8 horas por dia. Quando você chegou no primeiro dia de ensaio, ele tinha o plano de todas as 8 horas de ensaio de todos os dias. Então, você ensaiava 1 hora e meia, ele falava take five. Take five, você tomar um café, sentar um pouco, é take five. Acabava 5 minutos e falava, vamos lá. Porque ele sabia que ele tinha esse tempo, depois ele passava esse grupo para o músico, enquanto ele pegava o outro, porque ele tinha 3 meses para montar. E ele sabia que a cabeça só absorve um certo número de passos por dia. Então, ele ia Uhum. montando aos poucos. É uma coisa muito interessante, muito bonita. Eu não acredito que Sim. seja o único. Eu trabalhei com a Miradade, trabalhei com pessoas de vários caminhos diferentes. Eu não acredito que seja o único mesmo, mas é uma das formas, e essa forma, ela foi comprada para ser montada assim. Ela é boa assim. Se todo mundo começasse a criar um Corujão, seria um caos, porque o formato não é esse, né? O Aí, teatro e ainda musical, mais o tema da peça, né, fala de uma linha de coro e o coro, né, tem que ser, são vários, mas no final são todos que se transformam em um. Então é uma unidade, não exatamente. é uma pessoa, mas é uma unidade e que todos fazem para ter o resultado perfeito do espetáculo, né? Exatamente. É que o Amir falava para mim depois, falava, cara, qual a história que a gente está contando? Como você está contando essa história? Quem é você na história e como você interage com os outros? Então, isso tudo eles já tinham feito o caminho 300 vezes. Então, você fazia isso, um gesto assim, depois você fazia assim. Se você fizesse assim, cortava o braço como agora, saía da luz. Então,
era para a gente absorver isso, tem que alguém explicasse, que não dava muita explicação, não. Ele vinha com o pé no acelerador, e mandava. Então, é, foi difícil no começo, mas depois acho que todo mundo foi entendendo. E quando você começa a ver o resultado, é uma coisa tão impressionante que a gente não tem hábito, que foi encantando as pessoas também, porque aquilo foi tomando um corpo de uma forma em que o capital e a libido não está no cenário, não está está nas pessoas, não tinha nada, um palco vazio onde o espetáculo são as pessoas, nada subindo, descendo, nada, entendeu? Então, Não tem efeito especial, né? O que interessa mesmo é realmente a história, né? Porque tem muitos porque espetáculos que talvez, você vê o conjunto. e por isso talvez não tenha sido remontado mais no Brasil, porque além das histórias serem um pouco datadas de cada pessoa que dá o seu depoimento, é um espetáculo muito caro, porque o capital humano é muito caro. O bailarino demora muito tempo para se formar. É muito frágil. A gente fazia 9 espetáculos por semana, é uma loucura total e absoluta. O corpo de ninguém aguenta. Por isso que quando eu peguei a direção, que não sei se eu estou mudando de feijão para jaca, Não, quando eu mudei, tenho peguei. vontade, tá ótimo, dá para compreender. A gente tinha os substitutos, né? A gente tinha uma Sim. linha tinha um nome lá, 17, os e principais. tinha os substitutos. Os principais, tinha uma gíria, uma palavra, não lembro qual. Mas, enfim, eu quando peguei, eu falei para o Walter, eu estou muito cansado fisicamente. Nós todos estamos muito cansados. Não é justo você pegar um substituto, deixar ele sentado um mês para uma pessoa se arrebentar, você joga ele do nada no palco. Então, vamos instituir um rodízio, onde as pessoas entrem uma vez por semana. Elas estejam up to date para poder, enquanto o outro descansa, o outro tudo, e fica. E aí, meu amigo, cai-se numa complicação, numa filigrana, uma renda, porque um que substituía o outro também era da linha, então entrava o outro que vinha ali, então era um castelo de carta. Então eu passava horas montando o elenco para botar na tabela da semana seguinte, porque as pessoas queriam saber quem ia dançar, para chamar os convidados, para não sei o quê, para tudo, para saber qual é o tom da música que vai entrar no gravador, lá para não sei o quê. Então, foi uma doideira. E também não deixa de A Nádia completou, eram os aprovados e os não aprovados, que era o que ficava, né, os substitutos, e Márcia também dizendo que a luz era linda, é muito importante, sempre que entrava esse foco, que o Ricardo era o personagem lembrando ou pensando, né? tinha coisas assim. Então, a linguagem era dada. Então, se as pessoas começassem a se mexer, ele sabia o que as pessoas iam assistir. A gente no palco não sabia. Ele não chegava diretamente e explicava por quê. Eu, Marta, as pessoas que falávamos inglês tinham mais contato, então a gente conseguia pegar umas informações. Para os outros, ele falava assim: mamô, faz assim, acabou-se. E ficava com você até você fazer do jeito que ele queria. E tinha choro, tinha drama, era uma coisa incrível. Mas, enfim, esse formato, com essa luz, com essa coisa dos substitutos todos entrarem, todo mundo ia para o palco no final. Todo mundo andava e deu um pouco de descanso para a gente. Tinha as pessoas como Márcia, Cláudia, que faziam o maior número de espetáculos possíveis. Primeiro porque elas queriam, né? E a gente você se apega. Acho que eu sou um tipo de pessoa, por exemplo, que eu falo o meu personagem. O personagem não é de ninguém, né? O personagem é dele mesmo. Mas eu me apego muito ao meu personagem. Então eu queria fazer ele até eu morrer. Entendeu? Se eu chegasse para a Cláudia e falava, Cláudia, você não faz espetáculo hoje? Acho que eu não sei o que acontecia com ela. Acho que ela morria, entendeu? Então ela fez muito. Ela foi substituída pouquíssimas vezes. Como a Márcia também, como a Nádia também, como todo mundo tinha muito apego a essa personagem, né? Então, isso é uma coisa do ator. Eu vou lembrar a palavra ao longo que ele está falando, agora encafifei aqui, não Claro. era dele, não tinha um nome, era que nem de futebol, como você fala, tem os e os Os substitutos. reservas. Tem os Os reservas reservas. e os Os titulares. titulares. Tinha o elenco titular e tinha o elenco de reserva. Era mais ou menos isso. E eu queria que o elenco de reserva entrasse para praticar e para dar Dá uma folga para vocês, né? Porque depois de 3 meses fazendo 9 espetáculos por dia, quem não entendia que
não podia ir para a noite, não podia sair, não podia fazer nada. Só esse espetáculo. Se machucava, torcia o pé, ficava com dor de garganta, ficava com febre, ia para o palco doente, aí ficava mais ainda, precisava de coisas para ajudar a fazer. Um comia raiz de ginseng, o outro fazia coisas menos Sim. bonitas, o outro não sei o que. Isso. Acontece todo tipo de coisa, entendeu? Então, Uhum. eu achava que era justo também com os substitutos e que era saudável para nós, mas era um trabalho muito louco. Quando a gente foi para o Rio, porque eu fiquei em São Paulo, já vou falar rapidamente isso. Quando o Roy Smith foi embora, que era o diretor da montagem, e Satie, que era Uhum. diretora do Balé da cidade, assim, a maior companhia de São Paulo, para ser dance captain, que se chama, né? Capitão da Sim. dança, que toma conta do espetáculo, manutenção. Não deixa as pessoas pirarem, então faz ensaio de limpeza para manter aquilo bem dentro daquele formato. Porque todo mundo começa a botar um braço a mais, ou não sei o Um que a mais, caco, todo né? mundo depois um caco físico, e depois de um mês o espetáculo vira um caos. Então tinha ensaio de limpeza que as pessoas odiavam fazer. Então, enfim. Ivonice ficou um tempo e ela saiu por motivos pessoais dela. Ivonice é uma grande bailarina, uma mulher absolutamente incrível. E aí o Roy tinha me deixado como segunda opção, porque quando na montagem, por exemplo, o Roy detestava sapateado. A gente tinha um número de sapateado que não tinha chapinha. Então ele começava, Ah, ele falava, cara, o cara não sabe disso. Eu falava para ele, quer que eu ajude? Aí ele falou, pega essa droga. E ficou. E e foi fica mais ou processo. menos eu que montei o número de sapateado com a galera, né? Porque eu explicava Uhum. devagar e tal. Então acho que ele viu esse funcionamento. Eu tenho uma atividade de liderança na minha vida, sempre tive, foi uma coisa meio natural minha. Então, eu acabei entrando no lugar da Ivonice para fazer essa direção. E aí, quando a gente foi para o Rio, uma Uhum. parte do elenco foi, outra parte não foi porque alguns não podiam, não queriam. Eu peguei alguns do Rio que já tinham feito, outro eu não pude pegar, porque o Walter, que né, no final dava uma palavra, ele falava: essa pessoa não cobra, tem que cobrir pelo menos mais um personagem da linha, para poder. Não posso ter uma pessoa que só faça um, entendeu? Porque fica Uhum. irrentável. O espetáculo, quando foi para o Rio, teve algum problema político que aconteceu, que a gente ia para o João Caetano, o Glaucio Gil estava em reforma. Por ser um espetáculo americano, por uma implicância com o Walter, a gente acabou perdendo. A gente acabou indo para o Teresa Raquel, que tinha Que metade é dos lugares. pequeno. O cenário teve que ser cortado ao meio, porque não tinha O espaço. salto, né? O seu E tamanho. e ficou pouco rentável o espetáculo, entendeu? Porque tinha poucos ingressos a vender e uma folha de pagamento altíssima, um royalty altíssimo, tudo muito grande. Então, a gente precisava mesmo que as pessoas cobrissem, a gente não podia correr o risco de suspender nenhum, a gente suspendeu um em São Paulo. E a gente não podia suspender nenhum de jeito nenhum. Então, fez-se essa rede de substitutos e de pessoas que pudessem cobrir em toda e qualquer eventualidade. E foi aí que eu falei para o Walter, eu falei assim, eu vou para o Rio dirigindo a montagem se eu Tipo, tiver a Nádia comigo para fazer como assistência comigo, assistente. porque senão eu não... não era nem minha assistente, ela dividia comigo, né? E aí, nessas coisas, tem uma coisa, Nádia, obrigado. E teve uma coisa muito legal, porque como eles estavam com pouca grana, eles propuseram um salário para a Nádia. E era um salário que, na época, tinha diminuído de São Paulo. Aí eu falei, eu dou uma parte do meu. Porque eu quero a Nádia, eu não quero nenhuma outra pessoa. Tem que ser ela, eu não quero nem saber, pode dar. Porque quando você está numa coisa dessa, é, se você é do meio, você tem muito amor e muito apego a essa coisa. Claro que o dinheiro é importante, tudo, mas vem depois. Isso mudou muito, né? Porque hoje em dia a celebridade é importante. O dinheiro, comprar um pajeiro, ganhar roupa da loja, não sei o quê. Nessa época não tinha nada disso. A televisão ainda era bem mais fraca do que é hoje. Então, ter esse lugar, ter esse personagem, poder fazer esse espetáculo era uma dádiva, uma coisa maravilhosa. Nós agradecemos muito, eu acho, todos de ter tido a oportunidade de participar, sermos pioneiros, né, desbravadores desse Sim. negócio. Para o pessoal que tá acompanhando a live, porque depois esses comentários desaparecem, porque o Instagram tirou da cabeça deles, mas eu tenho que registrar que né, tem vários colegas,
tem a Sheila Dorfman, a Tal Kids, Gil, Márcia, Nádia, acho que é Liane, está aqui também. Liane tá, é. Para o pessoal que vai estar assistindo depois, tem uma matéria com o nome de todos do elenco, eu não tenho como falar agora, né? Porque vou com certeza acabar esquecendo algum, o Ricardo também, não dá para a gente lembrar da cabeça, são aproximadamente que eu vi, são cerca de 45, 50 elencos de São Paulo e do Rio. Então, depois vejam também o registro de todos que fizeram parte desse espetáculo, que fizeram parte da nossa história. Ricardo, já que a gente está falando de história e você falou, a Kátia também, você falou bastante sobre o Walter, eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo, né, a importância do Walter Clark, que foi um homem de TV que fez a Rede Globo, né, ser o padrão Globo, mas ele sair e entrar no ramo do teatro musical trazendo a Chorus Line. Qual que foi a importância dele? Como é que ele se relacionava com vocês? Ele era participativo na montagem? Walter Clark era um homem de sonhos. Para quem Desculpa, até me emocionei, foi passar rápido. Não tinha, as coisas não tinham limite para ele. Ele não tinha os limites que nós temos de dinheiro, de possibilidades, de coisa. Ele tinha um sonho e ele ia. E ele era apaixonado pelo Cosline. Ele era absolutamente participativo. Ele vinha tudo, ele olhava tudo, deixando os devidos poderes, as pessoas fazerem, ter a generosidade também de deixar as pessoas fazerem o seu trabalho, mas ele nunca ficava de dono olhando longe. Ele participava de tudo, ele conhecia tudo, ele sabia todas as músicas, ele sabia o nome de todo mundo. E ele era porreta, sabe? Ele estava antes mesmo, ele era parte do nosso grupo. Ele era parte do elenco, ele só não estava em cena. Ele era pai de todo mundo. Até uma história engraçada, porque a gente foi para São Paulo. Logo que a gente soube disso tudo, a gente chegou. Um dia, eu e Nádia dormimos na véspera do primeiro ensaio, na casa da secretária dele. Desembarca eu e Nádia com uma mala na mão. E depois a gente foi fazer. Chegamos atrasados do ensaio, porque o taxista não sabia onde era o lugar, um desespero. Depois do primeiro ensaio, a gente foi fazer foto do elenco num hotel. Aí, depois do hotel, lá com a imprensa toda, e o Walter falando, aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, a gente está meio preocupado, a gente sabe para onde ir, a gente precisa ter para quem não é da cidade. Ele falou, pô, não sei, você não tem a casa de ninguém que você conhece, algum amigo, algum parente para ficar? Eu falei, tem, você. Aí ele falou, tudo bem, bora lá. E eu fiquei na casa dele um tempão, entendeu? Então, ele era, ao longo da temporada no Rio, que foi muito complicado. A gente teve muitas dificuldades de todo tipo. Ele era extremamente solidário, ele estava com a gente, ele assistia milhões de espetáculos. Eu vi ele sair em defesa de uma pessoa no elenco se pegar fisicamente com o Ipojuca Ponte, marido da Teresa Raquel, no teatro, e a gente teve que desatracar, porque eu quase saí no tapa com o Ipojuca, ele entrou no meio da história, pegou, então ele era um cara do porretão, com a gente ali junto, sabe? E não era o Walter Clark, criador da Globo, lá longe, não. Ele estava naquele projeto, daquele momento, o projeto daquele momento da vida dele estava de corpo e alma inteiro com a gente ali, ó, coladão, num cafezinho, sabe? Muito bacana mesmo. Assim, um amigão, paizão. E, rapidão, por isso que eu me emocionei, acho que agora já estou sob controle. Logo que eu peguei e assumi a direção do Chorus Line, o meu irmão mais novo, de 23 anos, morreu. E eu fiquei muito mal, porque foi o momento mais difícil que eu vivi na minha até agora. E aí, depois, o pai do Walter morreu. E a gente ficou, como eu estava no meio de liderança que me separava um pouco das pessoas, de uma certa forma, da turma, e eu fazendo esse meu luto ao mesmo tempo, a gente, eu e o Walter, a gente enchia a cara e ficava até de madrugada bebendo uísque com o Claudomiro, que era o chofer dele, esperando lá fora. E ele foi, não posso dizer o paizão, mas ele foi amigão, sabe? Aquele amigão. A gente ficava os dois, ele contava a história do pai dele, contava do meu irmão, aí chorava no restaurante, as pessoas olhavam aquele bando de maluco, a churrascaria lá, Oscar Freire. E então, do Walter, ó, só
agradecimento. Ele foi nossa, sem ele, impossível. Ele é a alma do Chorus Line, era ele, sem dúvida nenhuma. Bem, eu não perguntei para ninguém porque eu deixei para fazer para você, né? Já que seria a última pessoa que eu conversaria. Quero saber como é que foi a sensação do elenco de vocês na última noite lá do Rio de Janeiro, ou seja, quando encerrou a temporada de vez. Quando a gente encerrou a temporada, o elenco que estava fazendo, já nesse dia voltou muita gente, né? Assim, para a linha, mas já estava muito diferente do primeiro elenco, né? Tinham pouquíssimas pessoas. Acho que eu, Cláudia, Márcia, realmente eram pouquíssimas pessoas. E foi uma tristeza muito grande. Eu me lembro que tinha uma cena final que chamava Cena Alternativa, quer dizer, qual será a alternativa da sua vida quando você tiver que parar de dançar? E acho que, no fundo, todo mundo sabia que esse tipo de dança, com esse respeito que se tinha à dança nesse espetáculo, ia ser difícil de encontrar de novo. Ao mesmo tempo que foi um certo alívio, estava todo mundo muito cansado. A gente estava com possibilidade de ir para o João Caetano, que tinha fechado as portas para a gente, finalmente ia abrir para uma temporada de popular. Uhum. E aí eu olhava aquelas pessoas exaustas todas, assim, e eu falava assim, puxa, não vai dar, a gente vai para o centro da cidade, vai dar um problema. Entendeu? Aí eu falei para o Walter, acho que a gente não deve ir, porque é, vai dar ruim, não vai dar certo. E me lembro até que na época a Márcia e a Cláudia ficaram muito magoadas comigo, porque eu até falei para elas, gente, então alguém assume a direção e vai. Eu não tenho mais força física, eu não tinha força, eu não me aguentava em pé, mas por problemas meus. Então eu falei, eu Uhum. saio, mas a coisa pode continuar. Agora, olha um pouco a volta. A gente vai provavelmente, vamos fechar em glória aqui, do jeito que está, para não ir para uma coisa que possa dar problema. Mas é uma coisa extremamente emocionante, porque foi a nossa juventude de nós todos. A gente sabia lá, no fundo de nós mesmos, que a gente tinha aberto um caminho para o teatro. Por isso que eu acho legal isso que você está fazendo, eles falar isso, porque não era nem só o Chorus Line em si, a estrutura, a, a sabedoria que ele trouxe enquanto estrutura teatral, enquanto empreendimento, enquanto escola para muita gente e escola para público, foi muito incrível. A gente sabia que aquilo ali, naquele momento, não voltaria mais. E ali foi. E foi muito lindo, foi muito, realmente, tá vendo? Eu me emociono. É, Foi bem, bacana. você quer completar mais alguma coisa? Não, eu quero sim, quero dizer isso. Eu acho que é fundamental esse trabalho que você está fazendo, você e a sua equipe de você mesmo. Eu acho que as pessoas têm que tentar existir, porque sem pessoas como a gente, não existe, sem o coro, não existe estrela. Então, sem pessoas fazendo, batalhando pela cultura, e eu congelei aqui, eu acho. Tá? Congelou. A sua voz eu estou ouvindo. Voltou. Já estou te vendo. Voltou sua imagem. O som agora não vem. Tá sem som. Pessoal, vocês estão ouvindo o Ricardo? Não, tá sem som. Eu vou tirar você e vou te tirar e já te coloco de novo. Fica aí. Se for o caso, sai e volta, tá? Sai da live e volta. Só um momento. Deixa eu ver se eu consigo. Tinha que ser, né, um timing perfeito. Vamos ver se eu consigo chamá-lo de novo. Ricardo, tá aqui. Espera aí, Valen. Pessoal, já chamei novamente. Ricardo, vamos ver. Tá voltando? Voltou. Voltou? Voltou. Então, eu queria dizer isso. Galera,
Bora resistir aí, porque, como dizia o Chorus Line, sem coro não há estrela, não importa quem é coro, quem não sei o quê. Se não houver a nossa participação de resistência na cultura, a gente vai ser engolido. Sem cultura, não há povo. Sem cultura, não há nação, não há pátria. A gente tem direitos, é um direito nosso. Então, qualquer pessoa que possa fazer qualquer coisa, em qualquer sentido, como, por exemplo, o Rodrigo está fazendo esse, é muito importante, porque senão essa gente do mal vai, se não acabar com a gente, vai atrasar muito a vida das gerações que estão vindo aí, que têm direito a tudo que a gente teve. Então, é muito necessário resistir, é muito necessário levar para frente e fazer isso com todos os espetáculos, ter um lugar onde as pessoas possam buscar, é muito necessário insistir, resistir, sem se debater. Tem uma hora que a gente fica tão desesperado que a gente reclama, a nossa energia fica numa coisa ruim, tem que tentar, sei lá da onde, tirar da onde, para virar isso para uma coisa produtiva, porque é a nossa vida, a vida dos nossos filhos, é a vida de quem está por aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se é para ajudar a encerrar, eu já estou enterrando. Não sei, é isso? É para falar de alguma coisa ou você quer que eu acabe? Não, é aquela coisa. Para o pessoal que está assistindo agora, eu vou deixar você fazer o encerramento. Para o pessoal que está assistindo agora, muito obrigado pela participação, obrigado por terem acompanhado essa série de 9 lives que a gente fez. Fizemos com Eduardo Martini, com Gil Costa, Nádia Nardini, Rita Malô, Márcia Albuquerque, Maestro Murilo Alvarenga, Maísa Tempesta, Maria Lúcia Prioli, e hoje a gente termina com Ricardo Bandeira. Isso daí foi só uma amostra, né, para a gente não esquecer da nossa história, para a gente não esquecer da história do nosso teatro musical. Foi uma montagem importante que nem deu para ver nessa série de 9 lives que a gente conversou. Tem mais a matéria escrita, com uma série de registros fotográficos, bem como também alguns trechos de vídeo que foram feitos, né? Não temos um vídeo oficial, mas foram feitos, então dá para vocês conhecerem e saberem que se a gente está onde a gente está hoje, com teatro musical, com cerca de 15, 20 espetáculos por ano, foi porque esses atores, porque esse empresário, porque eles tiveram a ação, tiveram a garra, tiveram talento para fazer a história do nosso teatro musical. Ricardo, e a todos, muito obrigados que estiveram aqui, que acompanharam com a gente essa série de conversas. Ricardo, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado a você. E aí você pode encerrar, pode falar o que você quiser. Eu queria agradecer, já agradeci, já rasguei mó cedo para você aí, já agradeci muito, porque você realmente merece. Eu queria agradecer. Você falou 45 pessoas, foi? O que foi? 45, 450. Acho que foi 450, porque foi muita gente. Eu queria agradecer a cada pessoa que veio ajudar, a pessoa que via com o figurino e tentava arrumar para a pessoa do tamanho que desse, os sapatos que davam problema, que o bailarino tendo que dançar com um sapato no chão que escorrega. Foi muita gente. A luz de som, André Denis, que me fez operação de som, uma gênia, uma menina que era uma garota do tablado, uma coisa alucinada. Então, muita gente envolvida nesse espetáculo. Eu queria, se fosse possível, agradecer a todos os vivos que estão vivos aqui com a gente, todos os que não estão, que são vários, e saber que a gente fez uma coisa realmente muito linda e que o futuro a Deus pertence, agora o passado ninguém muda. O passado está lá e nós fizemos, isso viveu nos nossos corpos, nos nossos espíritos e de todo mundo que assistiu. E não foi pouca gente, não. A gente fez uma temporada muito longa, com muitos espetáculos e todo mundo defendeu bravamente da melhor forma. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar com vocês nisso. E bora lá, porque vem mais aí, gente. Galera, isso não para. Pé no acelerador. Pessoal, de novo, muito obrigado. Mês que vem a gente tem um outro espetáculo que a gente avisa mais para frente, que também teve um espetáculo de 2 montagens, o do passado e o do presente, mas vai servir para a gente relembrar também. Pessoal, de novo, agradeço, muito obrigado
e até uma próxima oportunidade. Ricardo, beijo grande, fica com Valeu, Deus. obrigado, Até uma querido. próxima. Beijo, beijo para todo mundo.